Vamos receber a palavra do Senhor para o nosso coração, para a nossa vida nesta manhã. Deus tem uma palavra para abençoar a nossa vida e hoje nós vamos falar sobre a vitória nas batalhas. Quando Deus, ele coloca a sua igreja, o seu povo, quando Deus permite que nós estejamos enfrentando uma batalha, não é para que nós sejamos derrotados. Deus tem algum propósito com tudo isso, tá? E nós vamos ver isso nessa manhã. Deus tem um propósito. Você está enfrentando uma batalha, está enfrentando uma luta, você está enfrentando um tempo muito complicado, os inimigos, os adversários se levantaram. Deus tem um tempo para você, de vitória, de graça, de poder, de misericórdia. Deus tem um tempo precioso para derramar e para ministrar sobre a tua vida. Eu quero que você creia, em nome de Jesus, que Deus não coloca você, não permite que você esteja em uma batalha por acaso. Alguma coisa Deus tem para a sua vida, através de tudo aquilo que você está passando, de todas as lutas que você tem enfrentado na sua vida. Deus tem um tempo de vitória, Deus tem um tempo poderoso na tua vida. Deus quer realizar algo na sua vida. Nós vamos ver isso nesta manhã. Eu quero ler com você os primeiros versos do capítulo 17 de 1 Samuel. 1 Samuel 17, verso de número 1, diz assim: Ajuntaram os filisteus, que eram os inimigos, e suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul, que era o rei do povo de Deus, e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, o lugar da batalha, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro lado, no outro monte do lado da Quem, e entre eles um vale. Então estava o povo de Israel de um lado, o povo dos filisteus do outro lado, né? O povo de Israel de um lado, os filisteus do outro lado, e entre eles havia um vale, que é o vale da batalha. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como um eixo do tecelão, e a ponta de sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu um filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Até aqui. O povo de Deus estava caminhando, seguindo o seu curso, vivendo a sua vida de conquistas, a sua vida de caminhada, e de repente apareceu uma batalha. Os filisteus, eles se prepararam, se enfileiraram e chamaram o povo de Israel para uma batalha. O rei Saul e todo o exército se prepararam, se organizaram e ficaram de um lado daquele vale e os filisteus de outro lado. E de repente apareceu entre eles um homem, um gigante, e esse gigante era Golias, conhecido guerreiro, um homem que era muito temido por muitas pessoas, e Golias começa a afrontar o exército de Israel. E ele chega intimidando o exército de Israel e chamando o exército de Israel
para a batalha. Naquela época, as batalhas eram muito sangrentas. Eram muito sangrentas, era muito complicado. E havia uma decisão entre os reinos de que as batalhas deveriam ser lutadas através de um representante de cada exército. E aquele que vencesse, ele triunfaria sobre os outros. Havia um acordo entre eles para que houvesse menos derramamento de sangue. E nessa batalha, Golias, ele se apresenta à frente do seu exército, do exército filisteu, e ele então começa a pedir a batalha para o povo de Israel. Ele começa a chamar o povo de Israel para a batalha. E o que o texto bíblico apresenta aqui no final é que quando Saul e todo Israel, eles ouvem o pedido de batalha, o pedido de luta feito por Golias, eles se espantaram muito, eles ficaram com muito medo, eles se atemorizaram. O que essa primeira parte, esses primeiros 11 versos de 1 Samuel 17, podem nos ensinar a respeito das nossas lutas, a respeito das nossas batalhas do dia a dia? Bom, todos nós temos batalhas, todos nós temos lutas. Se eu perguntasse para todo mundo que está aqui, se você tem enfrentado lutas, se você tem enfrentado batalhas ao longo da tua vida, todos iriam dizer: pastor, é uma verdade, eu tenho enfrentado, eu tenho passado por muitas lutas e por muitas batalhas. E as batalhas, elas se apresentam de muitas maneiras, de muitas formas. Volta e meia, os gigantes deste mundo, eles se apresentam para lutar contra nós. Eles se apresentam para nos ofender, para nos chamar para uma batalha, para nos chamar para uma guerra. E quando nós olhamos os inimigos que nos afrontam, muitas vezes ficamos atemorizados, porque eles são muito mais fortes do que nós, porque eles se apresentam de modo muito mais valentes, muito mais poderosos do que nós, muito mais preparados do que nós. Esse ano foi um ano de muitas batalhas até aqui. Nós temos enfrentado aí 6 meses de muita batalha. Na verdade, na vida de alguns de vocês, essa batalha, essa luta já vem de anos. Anos que você tem enfrentado uma batalha e uma luta, e volta e meia o inimigo se levanta e começa a te afrontar. Quando nós passamos por uma batalha, muitas vezes nós ficamos preocupados, ficamos angustiados, ficamos ansiosos, ficamos temerosos com respeito às lutas e às batalhas que nós estamos enfrentando. Mas nessa manhã, eu quero dizer para você que nenhuma batalha na tua vida acontece por acaso. Todas as batalhas que acontecem na nossa vida são batalhas que Deus permitiu. E Deus, ele permite batalhas na tua vida, assim como nesse momento aqui do povo de Israel. Quando Deus permite uma batalha na sua vida, é porque há em Deus algum propósito para a tua vida. Deus tem algum propósito para a tua vida. Não é sem motivo que aparecem as batalhas. Não é sem motivo que Deus permite que o inimigo te afronte. Não é sem motivo que aparecem lutas e dificuldades à tua frente. Algum motivo tem. Algum propósito tem em cada batalha e em cada luta da nossa vida. E alguns propósitos, eles são comuns. Quando a batalha vem, Deus, ele deseja fazer algumas coisas na nossa vida que eu quero compartilhar com você aqui nessa manhã. E o primeiro motivo que aparecem batalhas, ou que Deus permite batalhas e lutas, e que o gigante nos afronte, o primeiro motivo pelo qual Deus permite que o inimigo ele se levante contra nós, e ele venha com a sua voz forte nos afrontar, é que as batalhas, elas são tempos de mudanças. Batalhas são tempos de mudanças. Em tempos de mudanças da nossa vida, da nossa história, Deus permite que nós passemos por lutas. Em tempos de mudanças. Se a gente olhar para a história do povo de Israel, o povo de Israel passaria por momentos de mudanças. Momentos de mudanças. E para que eles pudessem enfrentar as mudanças, para que eles pudessem experimentar as mudanças, eles estavam com batalhas, com lutas diante deles. Se apareceu alguma batalha, alguma luta na tua vida, eu quero dizer para você nesta manhã que Deus tem um tempo de mudança na sua vida. E as mudanças que Deus
promove, as mudanças que Deus nos apresenta, as possibilidades de mudança que Deus traz para a minha vida e para a sua vida, são sempre no sentido de melhorar a nossa vida. De modo que eu digo para você que há um propósito de Deus de melhorar algo na sua vida, de preparar você para um tempo novo, para um caminho novo. É por isso que apareceu uma batalha. Nenhuma batalha aparece na nossa vida por acaso. Eu sempre vejo as batalhas e os gigantes que aparecem na nossa vida. É como se nós estivéssemos numa escada e nós estivéssemos subindo degrau a degrau. Cada batalha que você enfrenta é porque Deus está querendo levar você para um outro degrau. Deus está querendo levar você para um outro nível da sua vida. Então, entenda, se você está passando por alguma batalha na sua vida, entenda esse tempo como um tempo de mudanças. É porque Deus quer fazer mudanças na tua vida. Às vezes nós desesperamos. Nós achamos, será que essa batalha vai nos destruir? Será que essa luta, que esse inimigo que se levantou contra nós, ele vai vencer, ele vai triunfar sobre a nossa vida? Será que nós vamos ser destruídos? Será que nós vamos acabar agora? Será que nós vamos ser dizimados? Muitas vezes ficamos questionando nas batalhas da vida se esse não é o ponto em que vai destruir e acabar com a nossa vida. Eu digo para você que não. Se você é um servo do Senhor, é uma serva do Senhor, se a tua casa, se a tua família pertencem ao Senhor, eu digo para você nessa manhã com toda certeza que tempos de lutas, tempos de batalhas, são tempos de mudanças. O povo de Israel estava para enfrentar mudanças na sua vida. Logo, Deus colocaria um novo rei. Logo, Deus traria para o povo um tempo de conquistas. Davi, que vai tornar-se o rei de Israel, ele também torna-se o maior de todos os conquistadores. E ele aumenta o reino de Israel como nenhum outro rei. É um tempo de crescimento, é um tempo de conquista, é um tempo de melhoramento que está diante deles. Então, aquele inimigo, aquele Golias que apareceu para afrontar o povo de Deus, ele não foi colocado ali no sentido de vencer o povo de Deus. Ele foi colocado ali no sentido de ser uma parte importante para que o povo de Deus crescesse, para que o povo de Deus experimentasse as mudanças que Deus tinha para a vida deles. De modo que eu digo para você nesta manhã, você está enfrentando lutas? Você está enfrentando dificuldades? Você está passando por momentos de lutas aí na sua vida? O inimigo está te afrontando? O inimigo se levantou contra você, contra a tua casa, às vezes através de uma enfermidade, às vezes através de um problema de relacionamento familiar, às vezes através de uma crise financeira, ou de um problema profissional, ou de alguma coisa pessoal, sabe? O inimigo se levantou contra a tua vida e contra a tua casa. Saiba que, nesse momento, Deus está preparando tempos de mudanças na sua vida. Deus não colocou você diante dessa batalha para perder. Deus colocou você diante dessa batalha para que você mude de nível, para que você cresça, para que você chegue num ponto maior da sua caminhada. Deus abençoe a tua vida. E se esse gigante está diante de você, não é para te derrubar, mas é para te tornar ainda maior. Tempos de mudanças Deus tem para a tua vida. As batalhas aparecem na nossa vida em tempos de mudanças, em tempos em que Deus tem algo melhor, diferente para a nossa vida, que Deus está querendo dar um upgrade na nossa vida. Segundo, essas lutas da nossa vida, são tempos de revelações. Por quê? Porque são nas batalhas que as pessoas se apresentam. São nas batalhas que as pessoas aparecem, que as pessoas surgem. São nas batalhas que nós vemos quem é quem. São nas batalhas do dia a dia que nós vemos se nós estamos preparados. São nas batalhas do dia a dia que nós temos condições de olhar para a nossa vida e perceber como que nós estamos encarando a nossa vida. É quando o gigante se levanta contra nós. Olha o texto bíblico. O texto bíblico diz que quando Golias começou a afrontar o exército de Deus, quando Golias começou a afrontar o povo de Deus, o texto bíblico diz, no verso de número 10, no verso de número 11, diz que Saul, que era o rei, e todo o exército de Israel, que eram homens preparados para a batalha, preparados para as lutas, eles se acovardaram, eles se intimidaram, eles ficaram com medo, eles se recuaram. Saul ficou dentro da tenda escondido. Ele era o rei de Israel.
Ele era o cara para se levantar, era o cara para se posicionar. Ele era o líder do povo de Deus. E aqui a gente aprende um princípio interessante. Nem todo mundo que está numa posição de liderança, que foi colocado oficialmente numa posição de liderança, tem capacidade para conduzir o povo, tem capacidade para liderar uma batalha na vida. Não é porque eu sou presbítero, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou diácono, não é porque eu sou líder de um ministério, não é porque eu sou do círculo de oração, não é porque eu estou tanto tempo à frente de alguma coisa, não é porque eu tenho tanta experiência, não é porque eu li a Bíblia tantas vezes, não é porque eu estou na igreja desde que nasci, não é porque eu já passei por situações e já conquistei, aí fiz cursos bíblicos, textos bíblicos, eu já li, já decorei versículos bíblicos. Não é por causa disso que a gente vai vencer uma batalha. Não é porque a gente é reconhecido por todos e é visto por todos como uma liderança que a gente vai vencer uma batalha. Saul era rei do povo de Israel, mas na hora que apareceu a batalha, ele se acovardou. Por quê? Porque as batalhas são tempos de revelações. As batalhas são tempos em que aparece o melhor e o pior de nós. São nas horas das batalhas que nós começamos a conhecer a nossa vida. Se nós vamos enfrentar, ou vamos correr, ou vamos nos intimidar. É nas batalhas que a gente vê qual é a nossa reação, qual é a nossa atitude. É nas batalhas que nós vemos que existem áreas da nossa vida, do nosso caráter, que precisam ser melhorados. Porque a gente está colocando os pés pelas mãos, porque a gente está agindo de uma maneira incorreta. Batalha é tempo de revelação. São nas lutas da vida que a gente conhece cada um. É na hora da batalha que a gente olha dentro de casa, uma luta em família, que a gente olha dentro de casa e que a gente percebe como que cada um reage. É na hora das batalhas da vida que a gente descobre quem está a favor e quem está contra. É na hora das batalhas da vida que a gente descobre quem ajuda e quem não ajuda. Sabe? Quem posiciona e quem não se posiciona. É nas horas das batalhas da vida que a gente descobre quem tem fé e quem não tem. Que a gente percebe se a gente está com fé ou se a gente não tem fé nenhuma. Se é só coisa da nossa cabeça, se é só É na hora da batalha que a gente percebe se o nosso relacionamento com Deus ele é um relacionamento profundo ou se ele é um relacionamento superficial. Sabe? Às vezes a gente tem um relacionamento com Deus, mas ele é superficial. A primeira dificuldade que aparece é a gente espana, a gente desiste, a gente se entrega, a gente pede para morrer, certo? A gente começa a reclamar de Deus, começa a murmurar. É na hora da batalha que a gente vai ter as revelações que são importantíssimas para nós olharmos e avaliarmos a nossa vida. Deus tem batalhas para a tua vida muito maiores. Deus tem lutas para você muito maiores, porque à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos evoluindo na nossa vida, as batalhas vão se tornando maiores. As lutas vão se tornando maiores. Deus tem conquistas grandiosas para você, Deus tem vitórias grandiosas para você, mas não pense que as conquistas grandiosas e as vitórias grandiosas, elas vêm sem luta, porque a medida da tua luta é a medida da tua vitória. Então, se eu quero crescer muito na vida, eu tenho que aprender a lutar muito. Se eu quero ter uma grande conquista na minha vida, eu tenho que estar disposto a uma grande batalha. Se eu quero ter uma grande vitória na minha vida, eu preciso estar disposto a uma grande luta. E é nessa luta que eu estou enfrentando agora que a gente vai se preparando, que a gente vai se revelando, certo? Então, as batalhas, elas são tempos de mudanças, porque toda batalha é um tempo de mudança. Nós nunca mais vamos ser a mesma pessoa depois que passamos por uma batalha. Então, toda batalha é um tempo de mudança, e de mudança positiva na nossa vida. Toda batalha é um tempo de mudança. Mudança positiva na nossa vida. Toda batalha é tempo de revelação. É tempo em que a gente conhece. É tempo em que a gente descobre. Batalhas são tempo em que a gente descobre habilidades que a gente nem sabia que tinha. A gente descobre dons que a gente nem sabia que existiam. São nas lutas da vida que a gente se revela. São nas lutas da vida que a gente sabe quem é quem. São nas lutas da vida que a gente tem a possibilidade de olhar para a nossa vida e dizer, epa, peraí, isso aqui está errado na minha vida. Eu estou agindo errado, eu estou fazendo errado, eu estou pensando errado. São nas lutas e nas batalhas da vida que nós temos o privilégio de crescer, de amadurecer e de responder à vida e ao propósito maior que Deus tem para nós. E terceiro, são 3 lições que nós temos a cada dia aqui nessa semana. Terceiro, você sabe que as batalhas, elas aparecem na tua vida. Aparecem na vida de todos nós. Nós não vamos ter uma vida sem batalhas. Nós queremos uma vida de conquistas? Nós queremos uma vida de vitórias?
nós queremos uma vida de triunfo, nós queremos uma vida de crescimento, de amadurecimento, devemos estar preparados para as batalhas. Devemos nos forjar para as batalhas, nos preparar para as batalhas da vida. E as batalhas que Deus coloca na tua vida, que Deus permite, as batalhas que Deus permite que você lute, as batalhas que Deus permite que estejam diante de você, não são para te destruir. Presta atenção, não são para te destruir. Elas são projeto de Deus para abençoar a tua vida, para o teu crescimento, para a tua evolução, para que você alcance um projeto maior que Deus tem para a tua vida. Então, encare as batalhas da tua vida como, primeiro, encare as batalhas da tua vida como tempos de mudança. É porque Deus quer mudar alguma coisa na sua vida. É porque Deus quer te levar para um outro nível. É porque Deus quer ir para o teu crescimento, para a tua evolução. As batalhas da tua vida também, Deus permite, porque são tempos em que existem as revelações, em que nós descobrimos quem nós somos, em que nós descobrimos aqueles que estão conosco, quem eles são, certo? É que nós percebemos as mudanças que nós precisamos fazer, os melhoramentos que nós precisamos ter na nossa vida, para a gente encarar a vida de frente e para a gente começar a continuar a crescer. Então, as batalhas são tempos de revelações. E também as batalhas são tempos de oportunidades. Presta atenção. Batalha são tempos de oportunidade. Batalha é tempo de crescimento. Batalha é tempo do novo de Deus. Batalha é tempo de oportunidade. É na hora da batalha que aparecem as pessoas que são diferentes. É na hora da batalha e da luta que você percebe que existem pessoas que aproveitam esta oportunidade para mostrar a que vieram, para se posicionar. A gente vai ver aqui em 1 Samuel, capítulo 17, no próximo verso, quando Davi aparece na situação, a gente vai ver que ele é uma pessoa que aproveita a oportunidade. Nós estamos aqui, nos primeiros 11 versos, está o rei Saul e todo o exército de Israel diante de uma afronta, diante de uma batalha, diante de um inimigo que se colocou contra eles, e todo mundo ficou com as pernas tremendo, e todo mundo ficou com medo, e todo mundo ficou acuado, e ninguém aproveitou a oportunidade. Tempo de batalha é tempo de oportunidade. Se você for conversar com pessoas que cresceram muito na vida, seja em qualquer área que for, família, vida profissional, vida financeira, vida ministério, certo? Na vida pessoal. Se você for conversar com as pessoas, você vai descobrir que as pessoas, elas cresceram, as pessoas, elas tiveram as oportunidades delas no tempo de batalha. É no tempo de batalha, quando você está numa situação dentro de casa, que ninguém sabe para onde ir, é nesse momento que alguém se levanta dentro de casa e diz, opa, peraí, eu me coloco à disposição. É na hora do trabalho, no ambiente de trabalho, quando todo mundo está diante de um problema, e todo mundo está reclamando do problema, e todo mundo está ali murmurando com respeito ao problema, é nessa hora que aparece o funcionário diferente, é nessa hora que aparece a pessoa diferente dentro da empresa, o cara que diz, eu vou dar um jeito, eu vou arrumar uma solução, eu vou encontrar um caminho, certo? Ser parte da solução e não ser parte do problema. Todo o povo de Israel, o exército de Israel aqui, estava sendo parte do problema. O rei Saul estava sendo parte do problema, certo? Eles não aproveitaram a oportunidade. A questão estava posta, a batalha estava diante deles, certo? A luta estava diante deles, eram homens preparados para a guerra. Saul era um homem preparado para a guerra. O rei de Israel diz que Saul ele era tão grande que todo o exército de Israel, quando eles estavam num lugar plano, quando o exército estava num lugar plano, Saul estava à frente do exército. Saul, ele conseguia ver todo o exército dele, porque diz que os maiores soldados que ele tinha batiam no seu ombro. Os maiores soldados. Saul, ele era maior do que todos. Saul era um homem experimentado para a guerra. Era um homem preparado. Saul era um homem que tinha envergadura de rei, envergadura de guerreiro. Ele foi escolhido por causa das suas qualidades, né? Por causa da sua aparência. E o exército não era feito por qualquer homens, era feito por soldados, por homens preparados para a guerra, alguns com muitas batalhas, mas eles não aproveitaram a oportunidade. Eles não perceberam que tempo de batalha é tempo de oportunidade. Para nós que somos filhos de Deus, tempo de batalha não é tempo de derrota. Tempo de batalha não é tempo de perder. Tempo de batalha não é tempo de ser destruído. Tempo de batalhas e de lutas para nós é tempo de oportunidade.
É porque Deus tem algo tremendo para a nossa vida. É porque Deus quer nos ensinar algo tremendo. É porque Deus quer nos elevar. Deus quer nos fazer crescer. É porque Deus quer nos dar uma vitória. Eu quero que você olhe para a tua vida nesta semana, que nós vamos estar falando sobre isso, para esse segundo semestre ser um semestre diferente na tua vida, ser um semestre de vitória. Nós estamos encerrando o ciclo do primeiro semestre, estamos entrando no segundo semestre de 2020, e este semestre pode ser um tempo poderoso na tua vida, pode ser um tempo de vitória na tua vida, pode ser um tempo de conquistas na tua vida, mas é necessário que você encare as batalhas que você está enfrentando, não como tempos de fim, não como os tempos de vergonha, não como tempos de timidez, não como tempos de temer, de se esconder, de fugir, mas como tempo de oportunidade, porque são tempos de oportunidades na tua vida. Eu quero que você olhe para a tua batalha dessa maneira. Você está enfrentando uma batalha nessa semana? Olhe para a tua batalha como algo que Deus permitiu que tivesse diante de você. Não para você ser envergonhado, não para você ser derrotado, não para que você passe vergonha. Você não está diante de uma batalha para passar vergonha, não. Toda batalha é do Senhor, não é nossa. Eu falei para você, toda batalha é do Senhor e não é nossa. Deus permitiu essa batalha na sua vida, essa batalha é do Senhor. E por que Deus permitiu essa batalha na sua vida? Porque Deus tem grandes mudanças para a sua vida. Prepare-se, Deus tem grandes mudanças para a tua vida. Quem crê aqui? Deus tem grandes mudanças para a tua vida. Sabe por que você está diante de uma batalha? Porque as batalhas são momentos de revelações, da gente olhar para a vida da gente. O que eu tenho que melhorar? Aonde que eu tenho que melhorar na minha vida? Batalhas são tempos de revelações. É um tempo em que as pessoas que são diferentes, elas aparecem. Sabe? Batalha é tempo de revelação. E batalha também é tempo de oportunidades. É porque tem grandes oportunidades para você e você tem que aproveitar. Aproveite a oportunidade, porque batalha é tempo de oportunidades. É tempo de você se posicionar e de você ser um instrumento de Deus e ver Deus fazendo uma grande vitória através da tua vida. Esta semana será uma semana de vitória sobre todas as batalhas da tua vida. E Deus está querendo te preparar, Deus está querendo te forjar. Deus está presente na sua vida para te abençoar nesse dia. Deus abençoe teu coração e a tua vida. É assim que você tem que olhar para a batalha. É assim que você tem que olhar para a luta. A tua batalha é do Senhor. O Senhor te dará a vitória. O Senhor colocará o inimigo nas tuas mãos. O Senhor triunfará sobre todas as lutas da tua vida. Mas é importante que você entenda que essa batalha é porque Deus tem grandes mudanças para a tua vida. Mudanças positivas. Essa batalha é uma oportunidade para que hajam revelações na sua vida. Daquilo que precisa acontecer, daquilo que você precisa melhorar, daquilo que precisa fazer. E essa batalha é um tempo de oportunidade. Oportunidade. Deus tem grandes coisas para abençoar a tua vida. E aquele que encarar essa batalha como uma batalha do Senhor, e aquele que tiver coragem de enfrentar esse gigante que está diante de si, aquele que tiver coragem de enfrentar o gigante e não ficar com medo, não ficar temeroso, não se entregar, não lutar de qualquer maneira, aquele que enfrentar vai alcançar mais vitórias do que já imaginou. Deus tem um tempo precioso e maravilhoso para a tua vida, creia, em o nome de Jesus. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Crendo, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta manhã, por tua graça, teu amor, tua presença. Obrigado, Deus, pelos teus cuidados. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos entender as batalhas e lutas da nossa vida, não compreender, Pai, de onde elas vieram, como elas vieram, às vezes até no momento que estamos lutando, por que elas vieram. Mas com o tempo, nós entenderemos que tudo tem um propósito, tudo está debaixo de um propósito maior do Senhor. É o Senhor quem está no controle da nossa vida. E nenhuma batalha aparece sem que o Senhor tenha algo a nos ensinar, sem que o Senhor tenha algo a realizar na nossa vida através destas situações, destas circunstâncias. Nós queremos colocar diante do Senhor todas as batalhas que temos enfrentado
nesse ano de 2020. Colocamos todas as lutas que temos lutado, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos que o Senhor realize as mudanças que o Senhor tem para realizar na nossa vida. Mudanças para melhor. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor, Pai, esteja nos revelando, Pai, aquilo que nós precisamos mudar na nossa vida, as nossas fragilidades, as nossas dificuldades de caráter, Pai, as nossas lutas, que o Senhor esteja nos revelando, Pai, porque batalha é tempo de revelação, porque nós queremos melhorar nesta área, naquela área aonde nós estamos, Senhor Deus, carentes, Pai. Precisamos, Senhor Deus, reconhecer e pedir ajuda ao Senhor e lutar para melhorar, e vamos fazer isso, Pai. Nós também, Pai, entendemos que batalhas são tempos de oportunidades, e nós não queremos perder esta oportunidade. Nós não queremos baixar nossa cabeça, nós não queremos nos acovardar, nós não queremos nos intimidar, nós não queremos fugir dessa batalha, nós não queremos fugir dessa luta, Pai. Nós queremos enfrentar, Pai. Tem que enfrentar, nós vamos enfrentar. Nós não queremos terceirizar, Pai, as batalhas e as lutas da nossa vida. Nós vamos enfrentar. E vamos enfrentar, Senhor Deus, com coragem. E vamos enfrentar, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, de frente, Pai. E encarando as dificuldades e as lutas da nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe, Pai, cada um que está aqui. Cada batalha, Deus, que está aqui apresentada. Que o Senhor, Pai, abençoe. Que o Senhor, Pai, levante cada um aqui, Senhor, como instrumento da Tua graça, como instrumento do Teu poder, como instrumento, Senhor Deus, do Teu amor, Pai. Que o Senhor revele a cada um aqui, Pai, a Tua vitória. Deus, se cada um aqui, Pai, tem sido chamado pelo Senhor para se posicionar nessa batalha, nessa luta que tem lutado, Pai, eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, Pai, e que o Senhor, Pai, nos faça ver aquilo que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos permita ver, Pai, aquilo, Senhor Deus, que não conseguimos ver, Pai, com os nossos olhos naturais. Nos ajuda, Senhor Deus. Nos dê, Senhor Deus, a força. Deus, nos dê, Senhor Deus, aquilo que é necessário para que estejamos enfrentando, Pai, essa batalha, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus. Hoje, reconhecemos que existem batalhas na nossa vida. Reconhecemos que essas batalhas não são nossas, são do Senhor. Reconhecemos que o Senhor quer nos dar vitória sobre cada uma delas. E reconhecemos, Pai, em nome de Jesus, que no Senhor nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor triunfará sobre a nossa vida. Muito obrigado, Deus, por tudo. Colocamos tudo diante do Senhor e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Abençoe todos os pedidos de oração que foram colocados aqui e concede a tua vitória a cada um, Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com você que está aqui conosco e com todo o povo de Deus que está sobre a terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.